Bom, a minha palestra hoje é sobre Carbonatomics, ou Carbonatomics em inglês. É um termo que a gente está criando para introduzir uma nova área de estudo, que é sobre a formação de carbonatos de compostos orgânicos, uma formação espontânea e que pode acontecer em meio biológico. A gente acabou tomando conhecimento desse conjunto de espécies quando a gente estava desenvolvendo, na verdade, um método para análise de bicarbonato em álcool combustível. Era uma demanda da Petrobras, que tinha para fazer essa coisa de análise de bicarbonato em combustíveis, e quando a gente estava tentando desenvolver um método para isso usando eletroforese capilar, nem usava espectrometria de massas na época, a gente usava eletroforese capilar, com detecção condutométrica, e nós percebemos então a presença desses monoquilcarbonatos formados espontaneamente. E nós começamos a trabalhar com meios cada vez mais diluídos de álcools, e nós percebíamos que essas espécies eram formadas. E é uma coisa que é surpreendente, porque embora sejam espécies que são conhecidas há aproximadamente 100 anos, elas sempre são estudadas em condições extremamente drásticas. Aquela coisa de meio anidro, baixa temperatura e assim por diante. E quando a gente percebe que essas espécies são formadas espontaneamente até a temperatura ambiente em meio aquoso, surgiu essa curiosidade de saber onde essas espécies estariam presentes. E nós começamos então a estudar algumas amostras reais. Então, pensando numa amostra que teria bicarbonato, que teria algum tipo de álcool, o que veio à cabeça inicialmente foi exatamente cerveja. E nós começamos a estudar cerveja e encontramos o monoetilcarbonato, que é formado espontaneamente durante o processo de fermentação. E depois também começamos a estudar outras bebidas que são preparadas sempre contendo um álcool, o álcool etílico, e uma fonte de carbonato. Então tem várias receitas como Cuba Libre, gin tônica, clube soda com uísque, e todas elas a gente observa a formação de monoetilcarbonato. Bom, partindo dessa ideia de que exatamente o processo de fermentação leva à formação de monoetilcarbonato, surgiu a preocupação em tentar identificar outras espécies de alquilcarbonatos que seriam formadas também em meio biológico. E nós começamos a estudar então uma série de álcools de cadeia cada vez maiores, conseguimos ir até 6 átomos de carbono na cadeia, usando aquela técnica inicial. E com isso nós conseguimos também determinar a constante de equilíbrio, constante cinética de formação, de hidrólise dessas espécies, raio iônico hidratado, coeficiente de fusão, uma série de determinações que nós fizemos para essas espécies que até então não era conhecido. E nós podemos também observar que não só álcoois simples formam monoquilcarbonatos, mas açúcares também formam monoquilcarbonatos. E isso passou a ser também então, uma outra linha de estudo, de polióis com carbonato, dando a formação, aí já não exatamente de monoquilcarbonatos, mas o que a gente está chamando agora de M-éster do ácido carbônico. Tá bom? Então esses ésteres, esses M-ésteres e açúcares também são formados em meio aquoso, e curiosamente eles seriam análogos dos fosfatos do açúcar, que sabidamente existe em meio biológico. E quando nós começamos a trabalhar com espectrometria de massas, e aí a sensibilidade aumentou muito, nós conseguimos determinar não apenas o carbonato de um álcool, mas também o pirocarbonato, o que é ainda mais interessante porque você pega o ADP, pega o pirofosfato gerando íon, que são espécies que têm funções biológicas, agora a gente encontra uma contraparte na forma do carbonato delas. Tá bom? Então, o que a gente vê surgir aí é um imenso campo de estudo de espécies que até agora ninguém considerava porque elas são extremamente delicadas. Realmente elas hidrolisam, essas espécies reagem com facilidade, então muitas vezes a técnica que a pessoa vai utilizar não permite sequer perceber que aquela espécie existe. E o que a gente vem trabalhando agora nesse estágio é muito mais no desenvolvimento dessas técnicas analíticas que permitam identificar essas espécies em meio biológico.